Olá, amantes do futebol, tudo bem com vocês? E hoje vamos falar de Brasileirão 2025. Mas não vamos falar de jogadores, de craques, de patrocínios, de rodadas, resultados, mas sim de demissões de técnicos. A Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, apesar de muita gente considerar que tem um alto índice de demissão de treinadores, se for fazer uma comparação aqui com a América do Sul, se brincar tem uma das menores. O pessoal não brinca em serviço quando é a matéria de demissão de técnico. Mas se a gente for fazer uma comparação de número de rodadas, número de equipes e o número de treinadores, obviamente, acaba que essa conta fica um pouco alta. Hoje eu estou aqui com a camisa do Avaí para ser imparcial, porque o Avaí não disputa a Série A do Brasileirão de 2025, está aí na luta para 2026, disputando a Série B. Então hoje eu vim com camisa de clube para manter essa pegada de sempre estar com uma camisa diferente aí do futebol brasileiro e internacional. Então bora falar de demissões no Campeonato Brasileiro na edição de 2025. Só para relembrar, temos 20 equipes. Isso a partir de 2003 passou-se a ter um campeonato de pontos corridos, que ocasiona o quê? Uma equipe recebe todas as outras equipes do campeonato e vai visitar essas mesmas equipes também. Joga 19 partidas dentro de casa e joga 19 partidas fora de casa, espalhada aí nesse Brasilzão inteiro. E aí desde 2006 passamos a ter 20 equipes e totalizando 38 rodadas, 19 fora, 19 dentro, como foi dito. E nesse Brasileirão de 2025 já estamos com 6 rodadas e 5 demissões, sendo que temos uma média de quase uma demissão por rodada. Até agora, na sexta rodada, apenas em uma não tivemos demissão. Nas outras, todas tivemos. E detalhe, na primeira já tivemos demissão e de clube gigante, campeão de Libertadores, que vai disputar o Mundial de Clubes. Então assim, a corda bamba é para todo mundo. Bora falar aqui um retrospecto. Os últimos anos, de 2018 a 2024, curiosamente em 2024 tivemos o menor índice de trocas, são 17 trocas. E em 2018, por exemplo, tivemos 26 trocas. Se você analisar que o campeonato tem 20 equipes e numa edição tivemos 26 trocas, para resumir, para facilitar a conta, todas trocaram uma vez e 6 equipes trocaram mais de uma vez. Então assim, se for fazer uma média pelo mundo afora, o Brasil está com a média baixa, mas se a gente for raciocinar, você entra no campeonato onde todas as equipes vão trocar de técnico pelo menos uma vez e algumas vão trocar 2 vezes. Isso se for para fazer a média. Mas em 2024, que desses 7 anos, últimos 7 anos, tivemos, entre aspas, apenas 17 trocas. Ou seja, se for fazer uma conta aí fácil, apenas 3 equipes não trocaram de técnico. A gente sabe que essa não é a realidade, porque algumas equipes, devido ao Brasileirão ser do começo do ano ali, de abril, geralmente de abril a primeira semana de dezembro, então são longos meses, e aí acaba que uma ou outra equipe, principalmente da parte de baixo da tabela, troca de técnico até mais de uma vez, e as equipes que estão ali brigando por G4 e título acabam mantendo o seu técnico aí. Vou dar um exemplo claro, a equipe do Palmeiras tem quantos anos que está disputando o Brasileirão com o mesmo técnico, né? E eu, na minha humilde opinião, acredito que sempre tem que tomar aquela aguinha. Acredito que vai ser uma das pouquíssimas equipes que vai manter o seu técnico até o fim do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o recorde desse novo modelo, com 20 equipes, foi em 2010, onde tivemos 30 demissões. Se for olhar, todas as equipes trocaram uma vez e mais metade das 20 trocaram pela segunda vez. Então, é uma coisa pesada, é uma coisa muito grandiosa
e que o campeonato de 2025 vem, ó, bem na fita aí para tentar bater esse recorde. Bora lá falar logo da primeira rodada do Brasileirão, do todo-poderoso Fluminense, que vai disputar o Mundial de Clubes e que, logo no primeiro jogo, perdeu e já mandou embora o seu técnico Mano Menezes, que já vinha num trabalho aí de alguns meses. Acabou que a corda já estava bamba, estreou no Brasileirão perdendo e logo na primeira rodada o todo profissional, todo experiente, ex-técnico de seleção Mano Menezes acabou tendo seu boné tomado e dispensado do Fluminense. Primeira rodada, o pessoal já assustou? Vai acalmar? Negativo. Na segunda rodada, o contestadíssimo Pedro Caixinha, que onde passa no começo do trabalho, o pessoal ainda dá uma trégua, mas com o passar do tempo o pessoal reclama bastante. Santos voltou para a Série A em 2025, já na segunda rodada demitiu o Pedro Caixinha. Lembrando que o Santos está naquele processo de reformulação de elenco, o Neymar veio para ser o salvador da pátria e se machucou, e o trabalho do Pedro Caixinha já estava sendo contestado desde o Paulistão. Então na segunda rodada o Santos já optou por uma demissão e uma troca de comando. Beleza, vamos agora, assustamos as duas primeiras rodadas, vamos dar uma tranquilizada? Negativo. Na terceira rodada, o Grêmio, que perdeu inclusive o título estadual e a chance de bater um recorde histórico no estadual contra o seu arquirrival, que já vinha balançando. Parece que o Grêmio tem a cara do Renato Portaluppi, o Renato Portaluppi tem a cara do Grêmio, e quando outro técnico assume a equipe, dá aquela balançada, e foi o que aconteceu com o Quinteiros. Veio com muita pompa, veio com um histórico bacana do exterior, porém chegou aqui no Grêmio, parece que o trabalho não encaixou, não agradou a torcida, não agradou a diretoria, e na terceira rodada o técnico dispensa o seu treinador. Chegamos na quarta rodada, e aí o que muita gente não imaginava, o técnico campeão paulista de 2025, o técnico que fez com que o Corinthians desse uma arrancada espetacular no Campeonato Brasileiro de 2024, ao ponto de sair da zona do rebaixamento para vir disputar uma pré-Libertadores. Começou o ano ganhando o título, porém não aguentou 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, e a diretoria, como já não estava mais confiando no trabalho do técnico, os jogadores já estavam questionando sua metodologia, resolveu interromper, mesmo que menos de um mês após a conquista de um título, interrompeu o trabalho e demitiu o Ramon Dias. Aí vamos para a quinta rodada, e é nesse momento que os engravatados, os técnicos, tiveram um respiro, que na quinta rodada, por incrível que pareça, nenhum técnico foi demitido. Então tivemos uma pausa, uma trégua para os professores, como são carinhosamente chamados pelos jogadores. Porém, na sexta rodada, tudo voltou ao normal, e o Fábio Carille, que já estava balançando no cargo, tinha um certo tempo, já estava na corda bamba, a diretoria que estava mais segurando o técnico do que a vontade da torcida, acabou que, depois de mais um resultado desfavorável ao que se imaginava, o Fábio Carille foi dispensado, demitido do Vasco, está aí à disposição no mercado. Lembrando que atualmente temos ex-técnicos de seleção brasileira livres no mercado, temos medalhões que ainda sim consideram que pode ter o seu valor, que podem contribuir com as equipes sendo técnico de futebol. Algumas pessoas que, como que eu posso explicar, que nos anos 2000 eram incontestáveis, hoje já são às vezes chamados de ultrapassados, às vezes a torcida fica meio com o pé atrás devido à identificação de títulos conquistados em outras equipes, mas tem muita gente boa aí no mercado. Então assim, ó,
A certeza do clube é, demite o técnico hoje, tem 3, 4 nomes bons aí no mercado para fazer a contratação. Aí o que fica faltando é o quê? O acerto de valores e de propostas contratuais, essas situações. Cabeças caem. Como que é aquela expressão? Rei morto, rei posto. Cabeças caem e outras pessoas, como se diz? Pegam o emprego. Eu tô assim meio desconcentrado. Eu tô do lado do Morumbi aqui. Vai ter jogo hoje São Paulo e Náutico. A galera já tá no batuque ali. Toda hora eu quero olhar. Mas voltando aqui pro vídeo. Então, Mano Menezes dispensado, demitido do Fluminense. Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, já assumiu no seu lugar a vaga de treinador e já começou de forma avassaladora e trazendo o Fluminense aí para a briga, pelo menos nesse começo, para um G4 e quem sabe o título. O próprio Mano Menezes, que saiu do Fluminense, já assumiu o Grêmio no lugar do Quinteiros. Então assim, ó, Mano Menezes, primeira rodada Fluminense, sexta rodada ele já tem uma nova equipe, já tem o Grêmio aí para poder trabalhar. Corinthians dispensou o Ramon e já contratou o recém-demitido técnico da seleção brasileira, o Dorival, a cereja do bolo de muitas equipes aí, muita gente querendo o Dorival. Ficou um mês ali descansando a cabeça, organizando a vida pessoal e já assumiu o Corinthians e vai começar a partir da próxima rodada a sua jornada, e uma jornada bem puxada à frente do Corinthians. Enquanto eu estava fazendo as montagens aqui, organizando para o vídeo, eu vi a informação que o Kleber Xavier vai assumir o Santos junto com o filho do Tite, que o Tite resolveu dar uma pausa aí na carreira, o filho dele precisa trabalhar. Então, não é oficial ainda, mas pelos sites aí de futebol, deu para ver que o Kleber Xavier, até a hora que eu estava fazendo as montagens, vai assumir o Santos. Ainda eu não vi anúncio oficial. E o Vascão tá aí na procura de um técnico. Parece que o Felipe Maestro, que jogou no começo dos anos 2000, vai assumir interinamente. Já manifestou o desejo para o Pedrinho, que companheiro de equipe, também foi jogador da equipe, que talvez assuma aí de forma definitiva, caso o Pedrinho queira, caso ele tenha bons resultados, mas o Vasco segue aí no mercado à procura de um técnico. Então, das 15 equipes que ainda continuam com o técnico, quantas vocês acham que terminarão? Quantas equipes não mexerão na sua comissão técnica? Desculpa aí uma falta de atenção ou outra, realmente eu estou do lado do estádio aqui e o pagode já está rolando, mas é isso mesmo e eu vou para o estádio assistir o jogo. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, deixa o like, inscreva-se, tem um negócio de Hyde Park, toda vez eu falo, então ajuda aí que o canal está crescendo, muito obrigado e fiquem com Deus.